Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação Presbítero Márcio Guerra. Estamos de volta, seu programa Jesus Fonte de Vida Podcast, recebendo Diácono Leca. Queremos agora, vamos falar um pouquinho sobre de onde vem esse desejo por evangelizar. Presbítero Márcio, é aquilo que a Bíblia fala, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma capacitação espiritual na vida do crente e também mobiliza o coração dos crentes para a obra missionária. Então, após eu receber o batismo com o Espírito Santo, eu senti esse impacto, essa força, né? Essa força eletromotriz de Deus na minha vida para orar e para evangelizar e o desejo também de pregar esta palavra. Então, foi a partir do momento que eu terminei o discipulado, né? Já era batado com o Espírito Santo, né? Desci as águas e eu comecei já a entrar na campanha evangelizadora, para evangelizar. Sei. Então, daí em diante começa uma fase bem de evangelização. Quais os desafios da evangelização no teu período que tu dirigiu campanha evangelizadora? O meu desafio foi que em Tracunhaém, né? Aos domingos à tarde, geralmente as pessoas ela fechava a porta na nossa cara e nós tinha que ser pessoas muito maduras para entender, né, que isso faz parte daquele que tem a vocação e chamada. Então não é todas as pessoas que gostam de ouvir a palavra, mas algumas pessoas na praça, jovens que estavam sentados na praça, nós evangelizava, nós abordava pessoas na rua e falamos do amor de Cristo. De 15 em 15 dias nós parávamos em um lugar, fazíamos um culto evangelístico. Nós tínhamos um momento que quando terminava a campanha nós iríamos por um momento para agradecer, fazia um culto ali de 10 minutinhos na casa de uma irmã para agradecer o trabalho do Senhor. Então, para mim, o grande desafio foi essa rejeição das pessoas de fechar a porta na nossa cara. Muito bem. E dali começa uma nova fase, que é a fase de buscar mais a presença de Deus, quando menos espera, ser um obreiro da casa de Deus lá em Tracunhaém. Verdade. Uma das coisas que eu gostava sempre era ir para as vigílias. Nós lá em Tracunhaém nós tivemos um pai na fé, que era o presbítero Jaime, né, que Deus guardou. E ele foi tipo assim aquele incentivo para eu, meus amigos e irmãos, buscar a face do Senhor Jesus. É Ele que convidava, chamava, quando tinha vigília, ele nos levava, e ali nós fomos motivados. Para o senhor ter ideia, o prefeito Jaime tomava conta ali em Tracunhaém de um grupo chamado El Shaddai, e esse grupo El Shaddai, todos os jovens ali eram pregador, todos os jovens cheios do Espírito Santo, todos batizados com o Espírito Santo. Então, eu tive o privilégio de se converter em 2015 e a partir do momento já conheci o prefeito Jaime e meus amigos e eu fui incentivado a realmente entrar nessa dimensão de oração. Certo. E para auxiliar oficial, como é que foi? Então, a partir do momento que eu comecei a buscar a Deus, né, com intensidade, a sair na campanha, os pastores, presbíteros nos observam e vê que entre os jovens ali, né, os jovens, eu era um referencial, ou seja, jovem que dava conselho a outros jovens. Então eles perceberam em mim uma chamada e automaticamente me colocou para eu ser adjunto de escola dominical. Depois eu fui ser vice-dirigente da campanha junto com o presbítero Gilberto ali na Matriz. Então, isso foi minha primeira experiência em campanha. Foi na Matriz ali em Tracunhaém como vice-dirigente. Depois nós ficamos ali como dirigente da campanha. Muito bem. E como era a mocidade daquela época que você trabalhou? Presbítero Márcio, a juventude daquela época, ali em Tracunhaém,
eram jovens conservadores, jovens que realmente tinham uma vida de santificação, de obediência, porque até mesmo nossos pais na fé, né, era muito assim, muito seguro na doutrina, na questão do ensinamento. Então nós tínhamos jovens que realmente eram conservadores, jovens que também gostavam de participar da evangelização. Presbítero Jaime que trouxe Deus uniu ele, né, trouxe essa dimensão aí de jovens aí, e cada jovem ali que se convertia, né, ingressava ali para fazer a obra do Senhor Jesus. O jovem sempre era dinâmico na obra do Senhor. Muito bem. Agora, como é que se deu essa virada de chave para vir para Carpina? Então, como o senhor sabe, né, a gente que buscava dar Deus muito a Deus e vai crescendo, tem necessidade de ter um casamento, de ter uma jovem de Deus, uma mulher de Deus ao nosso lado. E eu comecei a orar, pedir a Deus uma esposa a Deus. E Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, Deus, ele me presenteou, né, conhecendo a minha esposa Rosete, que morava aqui em Carpina. Conheci Rosete, passamos a namorar e Deus começou a falar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha para a gente saber como foi tudo isso. Ele vai contar em detalhe no próximo bloco. Não saia daí. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltando, e agora vem a fase que todo jovem gosta, que é a fase do namoro, noivado e casamento. Antes de nosso irmão Leca falar sobre como foi o encontro, como se deu, qual a importância dessa área na vida do jovem? Até que ponto o momento de namorar, o que significa o namoro cristão para quem está nesse momento, principalmente assistindo a gente?
É como eu aprendi, né, Presbítero Márcio, que através do grande nome de Deus sempre tem uma mulher de Deus que dá apoio, que dá aquele incentivo, que está para orientar. Então, assim, o jovem cristão, né, neste mundo, ele sabe que vai precisar ou de um rapaz, uma moça, ou o rapaz de uma moça, ou vice-versa, para namorar e eles ter realmente aquela vida espiritual saudável na presença de Deus. Então eu desejei muito me casar porque eu via os pastores com a sua esposa, presbítero com a sua esposa, assim, com a sua esposa. Então eu precisava realmente tipo assim, de uma esposa. E para me namorar e casar foi um presente, uma escolha excepcional da minha vida. Agora, onde é que Rosete encontrou Leque, Leque encontrou Rosete? Tem uma história muito linda detrás disso. E também, às vezes, engraçada. Eu trabalhei aqui na Espumarte, aqui em Carpina, e uma jovem por nome Núbia era amiga da minha esposa. Então, Núbia olhou para mim assim, viu que eu era conservador, viu que eu era, tipo assim, uma pessoa crente, e disse assim: Leca, eu tenho uma amiga que é a tua cara, crente. Ela é assim, ela assim. Começou a dar valores, né? Características da minha esposa. Eu me dei o telefone dela. A Núbia passou para mim o telefone dela e nós começamos a conversar. Naquela conversa vai, conversa vem, marcamos um encontro aqui na praça de Carpina. Eu conheci ela pessoalmente e já agendei para ir na sua casa pedir a sua mão, né? De aí namoro a sua mãe. Então, já foi direto. Direto. No caso, muitos jovens hoje, principalmente adolescentes, vivem um tempo fora de tempo. Por exemplo, adolescente querendo namorar e o jovem, quando é a idade do jovem namorar, o jovem hoje não quer namorar. O que você pode falar desse conflito hoje de gerações? Eu vou tirar assim, pelo meu exemplo. Então, eu comecei a namorar, né? A namorar com 22 anos de idade. Então, essa foi a idade que eu comecei a namorar. Eu passei 2 anos entre namoro, noivado e casamento. Então, eu acho que o moço e a moça estão aptos a ter um compromisso com o namoro, noivado e casamento quando ele termina o seu estudo, faz a faculdade. O moço ou a moça tem que ter aquela estrutura mental, também espiritual, moral também, e maturidade para realmente lidar com o casamento, né? Com o namoro, noivado e o casamento em si. Porque se não tiver essas qualificações, está, né, sujeito ao fracasso. É por isso que hoje, Presbítero Márcio, há muito divórcio. Faz 15 anos que eu sou casado com a minha esposa. Vai fazer assim 16. E eu tenho uma vida excepcional com a minha esposa, viu? Nós somos fiéis uns aos outros, nós não discutimos, Presbítero Márcio, Deus está aqui, né? Eu evitei falar isso porque a pessoa pensa que isso é um blefe, é uma mentira. Eu nunca discuti com a minha esposa porque ela é uma pessoa muito calma, eu sou sanguíneo sim e ela me ganha no seu silêncio, com a sua sabedoria, entendeu? Então ela me ajuda muito na questão da minha compostura, né, e postura em si. Ela é a pessoa conselheira e eu acato também os conselhos dela. Então, nós se completamos uns aos outros. E os jovens têm que ter isso aí. Tem que procurar uma pessoa que realmente possa lhe completar no Senhor, em Cristo. Viu? E o segredo de tudo isso é que eu tive uma visão, Presbítero Márcio. Eu novo convertido, no começo da minha fé mesmo. Aonde foi uma única visão que eu tive assim, que marcou a minha vida, foi essa. Que quando eu dobrei o meu joelho sem saber orar ainda, e eu via um ser de branco na minha cama. Eu olhava para os seus olhos azuis, vestes brancas, e ao lado esquerdo assim, tinha uma jovem branca. Eu via os cabelos, via a cor da sua blusa, não era nem rosa nem vermelha, era uma cor assim,
quase puxando para o rosa. E essa blusa, quando eu conheci a minha esposa, ela me deu uma foto com essa blusa. E a minha esposa, como você sabe, né? Ela é branca, branquinha. E ela tem os cabelos do mesmo jeito da Visão. Então foi uma coisa de Deus. De Deus mesmo, nosso casamento. Muito bem. E aí pediu a mão em namoro, Namoro. Né? Aí como é que foi depois? Noivado, casamento? Aí quando Deus está nesse negócio, né? No primeiro mês de namoro, presbítero Márcio, eu posso dizer isso. Eu posso falar isso e dizer para todo o Brasil, o mundo. E ela é testemunha. Um mês de namoro, eu já sabia já que Rosete seria minha esposa. Porque eu lembrei da visão e outras visões eu tive com a minha esposa. Então, o que foi que eu fiz? Eu já peguei mais ou menos 70% do meu salário que eu recebia na Espumarte e comecei a dar na mão dela para o nosso casamento. Então, Deus, ele aprovou tanto isso que Deus ele proveu o nosso casamento. Eu ganhei casa para morar por tempo indeterminado. Não era minha casa, mas eu ganhei quem ia morar de aluguel, não pagou aluguel, até hoje não paga aluguel, hoje eu tenho a minha casa própria. Casamos na igreja com buffet, filmagem e tudo. Deus usou meu cunhado Júnior, a minha cunhada Aninha, né? Deus usou a família de Rosete. E lua de mel, ganhei 3 dias lá em Boa Viagem. Tudo, Deus proveu tudo. Tudo mesmo, tudo mesmo. Eu me lembro que do meu casamento eu só comprei somente uns 7 móveis. O resto tudo Deus proveu. Então Deus era sinal que Deus estava nesse negócio. Eu vou pegar um gancho agora, porque um mês, pouco tempo, mas em pouco tempo tu entendesse, teve o lado espiritual, mas existiam algumas coisas materiais, de observação, de comportamento, característica que determinou para que você entendesse que ela seria sua esposa? Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Com certeza,
Por exemplo, a minha esposa muito calma, muito serena, muito educada. Fazia parte de comissão, estava sempre orando, sempre em jejum, em oração. Então, assim, ela tem exemplo para dar mim até hoje, pelo seu perfil dentro do meu lar. Então, ela sempre falou através das suas ações, das suas atitudes para a minha vida. Então, isso foi, vamos usar assim, uma linguagem, foi o checkmate, como diz a história, né? Para eu tirar a conclusão que realmente ela seria a mulher da minha vida. Bem, está falando para um público jovem. E esse assunto com certeza mexe com eles. Eu queria que desse algumas orientações para quem está nos assistindo e está nesses dilemas de começar um namoro, de ter um namoro, um noivado, e de repente como é que a gente pode proceder para entender a vontade de Deus e que critérios a gente pode adotar para entender que Deus está no negócio. Prefeito Márcio, eu adotei, não sei se as pessoas adotam isso na sua vida conjugal, né? Em relação ao seu convívio com a sua família em si, mas eu olho para minha esposa, eu tenho que ver caracteres de Cristo nela. E ela olha para mim e tem que ver também em mim uma característica de Cristo também na minha vida. Então isso é o segredo em si, é ter os frutos do Espírito Santo na vida, né? Porque como dizia algumas pessoas, né? Quando às vezes o começo é ruim, o fim é sem remédio, como diz a história, né? O ditado popular. Então, um namoro que às vezes está tendo confusão, briga, né? Então, tudo leva a crer que se casar vai complicar mais a situação. Então, no começo do namoro em si, dá para o jovem observar esse perfil na sua companheira, o seu temperamento, né? Veja o seu temperamento. Estude a sua namorada, né? O seu namorado em si. Conheça ele, né? E ao conhecer ele, comece a trabalhar dentro do temperamento dele ou dela. Então foi isso que eu fiz com a minha esposa e ela comigo. Ah, então me deu um outro gancho. Dois sanguíneos, dá certo? Dá não, dá não. A minha esposa, ela é melancólica e eu sou sanguíneo. Sanguíneo. Só que o sanguíneo tem uns lados, tem um ponto P que é positivo e o ponto N que é o negativo em si. Então, na minha agonia, na minha pressa em si, a minha esposa que é moderada, serena, tranquila, era o meu equilíbrio. Entendeu? Então é assim. Eu acho que o melancólico e o sanguíneo eles se completam. Então é eu e Rosete, né? É o quente e o frio e quente também está se completando. Então é por isso que hoje eu digo a você, hoje a minha vida familiar em si, ela está muito diferente, top mesmo, porque a minha esposa é o equilíbrio em si. Ela é o equilíbrio. Agora, também projetos de vida influenciam? Influencia, e eu vou dizer uma coisa a você. Antes de casar com Rosete, eu mostrei para ela um projeto de vida. Eu falei, olha, eu penso em fazer minha faculdade. Se eu for fazer a minha faculdade, só casamos daqui a 5 anos. Agora, se você fazer a sua, que a sua mãe paga, nós casamos já. Casamos em tal dia. Então, nós acertamos tudo para Márcio. Tudo. Então, ela começou a fazer a faculdade dela, de enfermagem, e casamos. Quando ela terminou a dela, né, eu fui fazer a minha faculdade. Muito bem. Então, assim, nós estamos vivendo com um público com várias questões emocionais. Quando é que a gente percebe que está pronto para ter um relacionamento de namoro para enfrentar isso? Porque eu vejo muito adolescente com 14 anos já querendo namorar, 15 anos, e não sei até que ponto eles estariam prontos para enfrentar o que seria o padrão bíblico de um namoro cristão. Acho que o adolescente ele tem que ter essa maturidade. Eu acho que 14 anos, na minha concepção, eu acho uma idade muito, assim, muito curta para ele realmente começar a ter um relacionamento.
porque 14 anos de idade, um adolescente, presbítero Márcio, ele está ainda terminando ainda, né, ali o ensino fundamental para entrar no ensino médio. Então, essa pessoa, esse irmão ou essa irmã em si, demonstra não ter tanta maturidade. Eu acho que a idade certa de se namorar é quando realmente ela estiver terminando ali o estudo no ensino médio e pode namorar já com seus 17 anos, 18 anos de idade para entrar numa faculdade, não é isso? Então, na faculdade ali, já namorando, ela vai começar a projetar o seu projeto de vida para realmente ter um bom noivado e um bom casamento. Muito bem, olha, a conversa está boa, mas a gente vai dar uma paradinha para nosso convidado beber uma aguinha e eu também, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Meus irmãos, estamos de volta com o nosso convidado, o Diácono Leca. Ele já está com a Bíblia aí, porque a gente vai falar um pouquinho sobre geração que venceu como Daniel. Eu começo dizendo o seguinte, Leca. Eu tenho conversado com muitas pessoas e eu tenho chegado a uma conclusão. Nós somos muito bons de cantar lindas poesias, lindos hinos, mas a gente muitas vezes temos que meditar mais na área prática. Porque, por exemplo, somos a geração de Daniel, mas precisamos entender como Daniel vencia e o que ele fazia. Então, a gente vai começar conversando contigo. Daniel, qual foi o contexto que Daniel estava inserido nesse período que foi escrito o livro de Daniel? Olha, segundo a Bíblia, né, o que a Bíblia relata para nós, Daniel foi um jovem de 14 anos de idade, mais ou menos. Ele foi levado cativo para a Babilônia. Nesse cativeiro, ele só foi porque ele foi escolhido
como um jovem sem defeito, sábio, inteligente, a qual ele pudesse ser ensinado ali na cultura de Babilônia para servir ao rei. Chegando em Babilônia, Daniel se depara com um cenário totalmente diferente da sua realidade. Primeiro sistema que Daniel enfrentou, um sistema de idolatria muito grande. Havia em Babilônia quase 2.000 deuses. E o senhor sabe que os judeus ele não se curva diante de uma imagem de escultura. Então Daniel encarou essa realidade. A comida. Todas as comidas que o rei comia se oferecia à sua entidade, ao seu Deus. E você sabe muito bem que os judeus ali ele não comia esse tipo de comida que oferecia a outros deuses. Então Daniel passou por essas situações ali. Havia um sistema totalmente de corrupção ali na Babilônia, a ponto de corromper o jovem Daniel e também os seus amigos. Mas é como diz a Bíblia, ele assentou no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei, não com as iguarias que o rei ele comia e bebia. Então Daniel estava num cenário totalmente pior do que nós estamos hoje. Bem, então a gente vai começar, já que falou sobre inteligência e sabedoria, como era o perfil de Daniel antes do cativeiro? Porque houve uma seleção do rei, mas existiam alguns critérios, e um dos critérios era que a pessoa fosse sábia e inteligente. Essa inteligência vinha adquirida no dia a dia, ou era uma inteligência divina, ou Daniel estudava, enfim, como era esse perfil de Daniel naquela época? Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Muito bem, Presbítero Márcio. É bom essa sua pergunta, porque algumas pessoas pensam que Daniel, né, caiu de paraquedas no que diz respeito ao seu entendimento e à sua sabedoria. Não é assim. Daniel sempre foi um jovem
dedicado aos estudos. Então, Daniel, ele era uma pessoa já inteligente na sua adolescência. Foi por isso que ele foi para a Babilônia. Então, é por isso que o próprio Daniel escreve que Deus dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então, Daniel, ele foi uma pessoa que estudou na sua terra, em Israel. Era um jovem muito educado, um jovem que tinha qualificações. E observe que Daniel tinha um costume, não é isso? De orar 3 vezes ao dia. E esse costume não começou em Babilônia. Começou aonde? Começou lá na sua terra. Então Daniel era um jovem simples, mas que se dedicava aos seus estudos. Nós vivemos num tempo de muita correria. O de Daniel, nós vemos que ele não era um jovem de uma linhagem qualquer. Tinha uma linhagem, digamos assim, nobre. Nobre, isso. Os pais, qual a importância dos pais para Daniel, assim como foi os pais de Moisés, na construção do perfil de Daniel? Com certeza, como a Bíblia diz que Daniel foi um dos selecionados, né? Aquele que Daniel tinha uma aproximação a ser de uma linhagem real. Então, Daniel, ele tinha parentesco com a pessoa da realeza. É por isso que há uma profecia bíblica a respeito dos filhos de Ezequias. Então, talvez Daniel viesse daquela linhagem aí do rei Ezequias, segundo algum historiador. Mas era nobre, era dessa linhagem. Então, os nobres naquela época pagavam, né? Tinha, tipo assim, sábios que servia de um pedagogo que ensinava os seus filhos. Então, Daniel foi um desses. Daniel aprendeu. Primeiro aprendeu na sua terra, pelo incentivo do seu pai. Eu li um livro, Presbítero Márcio, que dizia que Daniel ele foi contagiado com o avivamento que Josias trouxe para Israel, para Jerusalém. Então, esse avivamento tocou o coração desse jovem Daniel, e Daniel passou realmente a se dedicar ao Senhor, né? E a se dedicar também aos estudos, a ser um jovem inteligente como foi em Babilônia. Vivemos hoje num período onde cada vez mais o incentivo a estudos, intelectualidade tem sido colocado. Mas, às vezes, alguns crentes ainda têm aquela ideia que o Espírito Santo fará lembrar. Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte, têm que entender que o estudo está dentro da vontade de Deus. Então, Deus ele fez o homem, né, com a capacidade de progredir, tanto espiritualmente como intelectualmente. Então, estudar assunto secular faz parte do propósito também de Deus, né? Como a natureza faz parte também do seu propósito. Então, esse desenvolvimento, ele é bíblico. Por exemplo, o próprio Jesus, Presbítero Márcio, ele cresceu em quê? Em sabedoria, tá vendo? E também em estatura, em inteligência. Tu esquece que Jesus também foi homem, né? Jesus teve que passar por esse processo de um ser humano normal. Então, o estudo faz parte disso. Então, os jovens aí que pensam que Deus vai lhe visitar de madrugada e vai colocar a enciclopédia na sua mente, tire o cabelo da chuva. Né? Você pode ler, pode escrever. O que Deus pode lhe ajudar é ampliar, né, o seu entendimento e a sua sabedoria, porque Deus tem para dar tanto entendimento como sabedoria. Então agora a gente vê Daniel chegando num país onde as leis, onde a cultura, a língua, tudo é diferente. E agora Daniel passa uma fase de conhecimento e transição. Hoje, se a gente trouxer a postura de Daniel para hoje, o que nós poderíamos aprender com Daniel quando ele chega em Babilônia? Pronto, Daniel, uma das lições que Daniel traz para a gente é que Daniel, ele conservou, né, os seus princípios. Então, eu posso entrar hoje numa faculdade, qualquer que seja a faculdade, se eu entrar com oração, se eu entrar com santificação, eu vou sair dali um homem de Deus, graduado, tá certo?
em qualquer disciplina. Às vezes as pessoas têm essa ideia, não, porque tal faculdade é uma fonte de corrupção. Realmente, entre aspas, existem universidades que estão realmente numa situação muito difícil. Mas se você entrar crente, você pode sair crente. É só seguir os passos de Daniel. Daniel assentou no seu coração de não se contaminar. É ter propósito, Presbítero Márcio. É ter aquela força de vontade na oração e na santificação. É conservar a identidade de Daniel. Mudar o nome dele, não é isso? Mas não tiraram realmente a sua identidade. Daqui a pouco a gente volta com mais Daniel em Babilônia. Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.